Olá a todos. Bom, estamos aqui hoje em mais um programa aqui, Papo na Cidade, aqui na TV Humana. Eu, Garcia, né? Porque quem assiste já me conhece. Hoje eu estou falando aqui com o nosso amigo Mauro Rabelo. Mauro Rabelo aí é da área de publicidade, propaganda, gosta de uma guitarrazinha também. Dá uma olhada lá no fundo da imagem, Pouquinho. lá tem umas lá. Então nós vamos bater um papo aí sobre carreira, mercado publicitário e outras coisinhas mais aí, tudo bom? Prazer em tê-lo aqui, Mauro. Prazer é meu, viu, Francisco? Agradeço demais teu convite aí. Prazer estar aqui com você, puder colaborar aí com vocês, é um prazer. Ótimo. Então, Mauro, já vamos começar com o seguinte: teve uma conversa que nós tivemos aí nos bastidores que eu tirei lá do fundo do baú, lá, um personagem de um intervalo comercial que a Philips fez nos anos 90, que eu já procurei em tudo quanto é lugar, isso daí não acho na internet. Parece que eu sou uma das únicas pessoas que se lembra disso. Mas que foi uma coisa marcante na época, eu acho até estranho não ter muito registro disso, porque foi uma coisa lá que se gastou muito dinheiro para fazer, porque nos anos 90, para quem não sabe, não tinha TV a cabo, não tinha nada disso, É. era só TV aberta e pouquísros canais, né, que dominavam completamente a mídia, e qualquer coisa que fosse anunciar lá era caro demais, né, mesmo para os dias atuais. Pois bem, a Philips fez naquela ocasião lá, no pleno domingo, um comercial em rede nacional, que foi uma coisa completamente inédita na história da TV. Todo canal que você colocava lá estava tendo o comercial lá da Philips. Isso daí só é possível em horário político, não um intervalo comercial como foi feito daquela vez. E você me confidenciou que você trabalhou nisso, então já queria começar perguntando quem fez isso, quem teve essa ideia e como foi possível fazer isso lá naquela época lá e que ano que foi, que eu nem lembro direito se foi 93 ou 94. Foi, para ser preciso, foi 92. 92, puxa vida, mais tempo 90, ainda. 92. Foi mais ou menos assim, Francisco, a história. A Philips, poxa, na época era uma empresa de mega vanguarda e trazia muita tecnologia diferente. E eles estavam com o lançamento, não sei se você lembra, tá? Foi um produto que a Philips investiu demais, que era um digital cassete, chamado DCC na época, era um formato DCC. Eles encomendaram para a agência Par, eu trabalhava naquela época, chamava Standard Ogilvy e Mader, né, que é parceira da Ogilvy, né, global, e a Ogilvy desenvolveu essa campanha para o lançamento do DCC. E nessa campanha do DCC, a Philips aproveitava para falar de todas as tecnologias que ela tinha antecipando o que seria o futuro, né? Ao mesmo tempo, em paralelo, a Philips do Brasil tinha encomendado para a Standard, para a Ogilvy aqui no Brasil, que a gente fizesse uma campanha institucional justamente valorizando esse aspecto de vanguarda que a Philips sempre teve, né? Numa dessas viagens que eu fiz para a Holanda na época, eu acabei entrando em contato com essa campanha do Kilby, que era o nome do personagem, né? Que era um grande cara, o cara era meio um Big Brother, meio um cara que anunciava o futuro, o que ia acontecer no futuro, como o seu conhecimento ia ter que se transformar no futuro, enfim. Era meio ele era meio um protagonista, um oráculo, um visionário, né? Um cara que contava sobre essas novidades. Eu, quando vi aquela campanha, eu fiquei louco. Eu falei, pô, nós precisamos levar isso para o Brasil. Já que eu tenho que fazer uma campanha institucional da marca, por que não adaptar esse material riquíssimo que a gente tinha na mão e fazer essa campanha acontecer no Brasil também? Aí a gente, na época, importou essa campanha da Holanda, tá? Acho que era da Inglaterra, foi a Ogilvy Inglaterra que acabou desenvolvendo essa campanha. E a grande sacada que a gente fez na época foi fazer uma campanha onde a gente ia comprar a televisão na época, não lembro quantos canais tinha, mas devia ter uma meia dúzia, se tivesse. Uma meia dúzia, uns 6, 7 no máximo. No máximo. E a gente comprou o mesmo. Nós tivemos que alinhar todas as televisões do Brasil. Deve ter sido uma operação assim gigantesca Alinhar para a época. a Globo, que fica com um monte de satélites, todo mundo pendurado, já era uma dificuldade. Imagina alinhar todas, né? E entrar o comercial na mesma hora. Foi do Fantástico, SBT, foi todo mundo entrou comercial, entrou exatamente na mesma hora. Nós fizemos, o filme na época tinha mais de 3 minutos, a gente fez uma versão de 3 minutos
e a gente entrou em rede nacional. Foi assim, como você falou, foi um acontecimento. Realmente era uma quebra de paradigma, era uma quebra de estrutura que a gente fez dessa história. Foi uma campanha de muito sucesso, muita visibilidade. Eu acho que se eu procurar aqui, eu tenho alguma coisa, depois eu até te mando, tá? Se você tiver, você manda, a gente coloca aí no final do programa aí para quem não conheceu ver alguma coisa. Não vai ser tão fácil assim, não, porque isso aqui deve estar em algum disquete, alguma coisa antiga minha, que eu vou ter que procurar nos meus. Imagina, 92 eu não sei onde eu guardo, acho que era disquete mesmo que a gente guardava. Era disquete de 5,25, estava ainda começando disquete de 3,5. Mas eu vou procurar e eu compartilho com você quando encontrar. Mas realmente foi uma campanha muito, muito bacana. A Philips, na época, não era um clientaço, assim, né? Hoje é também, mas na época ela era um cliente muito ousado, muito para frente, com muita gente bacana. Ismael Negrini, Milton Bonanno, que eram os caras que estavam à frente da comunicação da Philips. Era gente muito, muito, muito bacana para fazer esse tipo de ação. Tanto que depois, por ter feito parte dessa história aí, eu fui morar um tempo nos Estados Unidos, tal. Fiquei nos Estados Unidos até o final de 97, quando uma das agências consolidou a conta da Philips globalmente, eu fui convidado a voltar dos Estados Unidos para vir para o Brasil para ser o diretor-geral dessa agência, chamava Euro RCG, atual Avaz, né? Eu fui o diretor-geral da conta da Philips para a América Latina. Fiquei 4 anos na Euro, aqui no Brasil era a Carilo Pastore, na época, né? E a partir da Carilo a gente fazia toda a coordenação. Essa campanha me rendeu bastante frutos aí, bastante amigos e coisas boas aí, de ter feito parte dessa história. Tá certo. Deixa eu só fazer alguns esclarecimentos para quem estiver vendo aqui, porque embora eu e você, assim, que somos mais cabeça branca, que sabemos o que é uma Philips, hoje talvez ela não seja tão conhecida por parte aí de uma grande maioria da população, porque hoje nós temos aí empresas, vamos dizer, mais populares, né? Eu não estou falando popular do preço, estou falando popular de conhecimento, né? Tipo Samsung, Apple. Então, hoje dominam esse mercado aí de eletrônicos aí, né? Mas nós estamos falando de uma época que essas empresas aí, Apple existia, obviamente, né? Mas não era assim, produtos muito para qualquer um. E Samsung não existia, né? Não sei quantos anos existe a Samsung lá na Coreia, mas eu estou falando em termos de produtos aqui, de visibilidade e conhecimento do público. Praticamente não existia aqui Samsung ainda. E a Philips, muito pelo contrário. A Philips, naquela época, lá realmente era uma empresa vanguardista. Até me lembro de um outro intervalo comercial lá de 1989, um pouco mais para trás, quando eles lançaram a primeira TV com som surround. Daí ficava um maluco assim olhando para todo lado, lá que o som ficava andando para cá. Daí eu falava, mas o que esse maluco está fazendo? Porque nós olhávamos uma TV normal, né? Então nós não tínhamos a sensação que ele estava querendo transmitir, né? Então era gozado isso daí. Mas a Philips, as TVs deles eram as mais modernas, tinha equipamento de som, tinha o famoso 3 em 1, que é uma coisa que a molecada nem imagina o que é. Seria, né? Rádios e tudo mais aí. Então foi uma empresa aí muito relevante aí. Bastante. A Philips foi líder de mercado em vídeo, né, que eles chamavam, que é a divisão de TV, durante muito tempo, disputava com Sony, era o grande concorrente que a gente tinha na época, né? Também são empresas que estão cada vez mais distantes desse mercado. No finalzinho da comecinho da década de 90, a Samsung começou a aparecer em alguns países, na América Latina e tal. A gente assistiu realmente nessa divisão de Consumer Electronics aí, a Samsung tomou o mercado de assalto mesmo e realmente assumiu essa marca, tanto que acho que essa divisão, nem tenho certeza, mas acho que a Philips vendeu essa para alguma chinesa aí, que hoje cuida dessa divisão de TVs e som. Usa a marca Philips, mas não é dela mais. A Philips sempre foi muito forte na parte de iluminação, né? Essa foi sempre foi um grande business unit que eles tiveram, né? Uma divisão fantástica dessa revolução de iluminação. Na parte de semicondutores, era uma força. Eles tinham até chip também, antigamente. Não sei se ainda hoje tem.
Acho que tem ainda também. A parte de saúde, né? Equipamento para saúde, parte de medical também, é muito forte. Eles são uma potência, né? Já Não, eles são ainda, eles só não, acho que não estão muito focados agora para produto de varejo, né? Já não estão mais tão dentro da casa das pessoas nesse tipo de produto como tiveram, entendeu? A Valita, né? A parte de pequenos produtos também, né? É até interessante a gente estar falando isso daqui do ponto de vista até de marketing, né? Porque pessoal publicitário aí mandou de braçada aí, né? Esses momentos aí, vamos dizer assim, marcantes da história, né? Quando o celular veio aqui para o Brasil, começou aí uma revolução também, que pouca gente tinha acesso nisso, daí é que foi popularizando. Eu lembro também aí coisas aí de que 20 anos atrás, aí, quando Ronaldinho anunciou lá o primeiro chip, lembra disso? É outra coisa que o pessoal de hoje não sabe, que celular antigamente não tinha chip. Você comprava o celular com a linha embutido, era uma coisa só, né? Dependendo do sistema, era isso mesmo. O Ronaldinho, que depois virou Ronaldão, aí anunciando lá o chip da TIM, então uma grande novidade que teve aí. Samsung mesmo, eu acho que ela começou assim deslanchar aqui para valer mesmo no Brasil depois de 2005. Acho que antes de 2005 ainda era limitado a coisa, porque eu me lembro aí que TVs assim de plasma, né, que foram essas primeiras aí de tela plana aí no começo dos anos 2000 aí, quem dominava o mercado era a Sony e a própria Philips aí, Philco, uma outra aí, não se ouvia falar muito de Samsung. Né? Era Philips, sempre Toshiba, né, umas marcas que estavam por aí na época. E até acho interessante, até pelo propósito do programa aqui, até a gente falar um pouco por que a Samsung aí se transformou nessa potência e outras empresas coreanas também, aí, como Hyundai, essas outras empresas todas aí. Isso daí tem um motivo. Motivo, não sei se é da tua área isso daí, mas é o seguinte, nos anos 70, e até combina, tá? Anos 70, 70% da população da Coreia era analfabeta. Você sabia disso? Claro, mas fez-se um investimento fantástico em educação. Exatamente. Então fez um investimento em educação, mas para valer, não de boca para fora. Então eles fizeram uma educação básica forçaram lá para melhorar a qualidade da educação básica e melhoraram também as suas universidades lá na Coreia. E essas universidades aí passaram a ter pesquisas, mas pesquisa com foco comercial. Tá? E que isso é uma briga que eu sempre tive, que eu também fui da ambiente universitário aqui no passado, e eu ouvi umas coisas que doíam o meu ouvido aqui no Brasil. Ah, que o pesquisador faz pesquisa pela pesquisa. Para mim, isso não existe, pesquisa pela pesquisa. Não sei nem o que quer dizer essa bobagem que falavam, né? E na Coreia foi o contrário. Na Coreia lá eles copiaram muito bem o modelo americano, né? Você que viveu lá, você tem até mais propriedade para falar do que eu. Que o modelo qual que é? Tem as universidades lá, tem os pesquisadores, e daí normalmente empresas bancam esses pesquisadores aí para fazer uma pesquisa aplicada, já pensando para aquela empresa lá poder depois usufruir daquilo lá para transformar num produto. E com isso que eles estão sempre na frente, né? Eu me lembro aí que, como eu falei, eu já sou veterano aí, comecei a carreira com eletrônica lá nos anos 80, e nos anos 80 uma coisa que surgiu só agora no começo do século 21, aí, lá por volta de 2002, 2003, que é o pendrive, nós já falávamos lá em 87. Só que 87 era uma pesquisa que estava sendo feita lá no MIT, que naquela época lá se chamava memória bolha, esse conceito aí que tem dentro do pendrive, né? Então, você vê aí, né? Coreia do Sul lá fez justamente isso, investiu em pesquisa maciçamente lá, e melhorou cada vez mais a qualidade de ensino e melhorou os produtos, né? Que todos esses produtos que saíam, essas TVs aí, cada vez mais 4K, 8K, LED de não sei o que lá, quântica, não sei o que lá, tudo isso vem das universidades, né? Que infelizmente aqui nós não temos essa realidade dessa forma. Não estou dizendo que não tem pesquisa em universidade séria, tem pesquisa sim. Mas tem muito a ver com o que você falou, viu, Francisco? Lá nos Estados Unidos, tal, é lá para menos, mas as grandes empresas abraçam as universidades. É quase uma obrigação. O cara que sai, um presidente que sai, um cara que vira bilionário, ele devolve para a escola tudo que ele aprendeu, entendeu?
faz questão de investir. Por isso, essa necessidade, acho que as universidades têm, e também justificar para poder obter os mesmos tipos de investimento. Se você fizer uma pesquisa 100% acadêmica, como é a tendência em países não tão voltados ao mercado como o Brasil, por exemplo, né? É muito difícil você pagar um investimento, né? As coisas não retornam. Ao passo que um MIT é voltado para o mercado, entendeu? 100%. Stanford é voltada para o mercado, o tempo todo, Silicon Valley inteiro. É só nós olharmos as crias que saem de lá, né? Eu digo os alunos que saem de MIT, de Stanford, etc. As Big Techs, né? A grande maioria delas, aí, os executivos, CEOs, etc., saem desses lugares. Tudo de lá. Você perguntar para o cara... Qual é a mentalidade disso, né? De inovação. Se você perguntar para o cara, você vai ser engenheiro? Como moleque, ele fala, não, eu vou ser bilionário. Ele não fala que vai ser engenheiro. Eu vi aí também, aí, ó, 1999, vi aí quando a Discovery tinha um só canal ainda, você lembra disso? Opa! Então, eu vi lá um programa uma vez lá que era uma série, né, chamava Além do Ano 2000. Eles mostraram o que lá? Um cara lá, um rapaz lá que estava no MIT, lá junto com o professor, fazendo uma pesquisa para pegar e fazer esse gesto aqui que a gente faz hoje nas fotos no celular. Para você ampliar uma foto. Isso em 99. Né? Então o cara criou lá o conceito de pegar lá, colocar uma foto lá dentro de um display lá, touchscreen, e você poder ampliar ela ou reduzir, né? Aí veja só, hoje qualquer smartphone do mundo tem isso daí. Só que isso daí é uma patente que foi criada lá no MIT. Imagine quanto que esses caras não ganham até hoje, né? Essa patente aí é eterna, né? Porque a patente é eterna, o cara vai receber sempre, né? Então, quem investiu nessa pesquisa aí ganhou, que é a universidade. O garoto lá ganhou, porque também tem um pedacinho lá da patente, que hoje não é uma garota, né? Deve ser um senhor aí já dos 40 e pouco já. O professor lá, ou os professores ganharam também. E todo mundo ganha, graças a uma coisa que naquela época lá, para que o cara está fazendo esse negócio aqui de ampliar uma foto assim? Ninguém via muito sentido naquilo, né? Porque o smartphone, também para quem não sabe, estiver assistindo, surgiu em 2008 com o falecido Steve Jobs, né? Steve Jobs era outro visionário lá, chegou lá e falou: quero fazer um telefone que não é telefone. Então, o smartphone hoje é tudo e também é um telefone, né? Você usa um monte de coisa, para telefone mesmo você usa muito pouco, né? Para falar com alguém, é bastante limitado o uso dele enquanto telefone meu, né? Pois é. Bom, Mauro, como é que você começou aí a tua vida aí? Conta aí um pouco pra gente aí também os seus desafios aí nessa área de publicidade e propaganda. O que te atraiu nisso daí? Por que você estudou isso quando você começou? Eu, na verdade, eu sou engenheiro, tá, Francisco? Eu estudei na Poli, né? Estudei na Poli. Eu fui fazer um estágio numa siderúrgica grande aí. E quando eu cheguei na siderúrgica, eu olhei ali, eu falei, poxa vida, minha vida aqui, pro resto da minha vida, não vai ser exatamente isso que eu quero, né? Aquela coisa meio de fábrica, ambiente e tal. E eu tinha um grande amigo meu, tenho um grande amigo meu, né? Que trabalhava numa agência de publicidade. Então. Ele um dia chegou para mim e falou, pô, você é um cara que você fala bem, se coloca bem, tem um monte de amigo, tem rede e tal. Você nunca pensou em trabalhar com propaganda? Não? Eu falei, pô, eu não sei nada sobre isso. Nunca... Ele falou, eu acho que você ia se dar bem nessa história aí. Aí eu falei, me arruma um estágio lá, me arruma um estágio que eu topo. Tal. E eu saía muito com ele, então eu via muito o mundo publicitário na década de... Isso eu estou falando da década de 80, tá? Do meio da década de 80, para o final da década de 80, que era um meio extremamente glamuroso, né? De muita grana. Era mesmo. Muitas viagens, era um negócio bem bacana. E eu ficava comparando com a minha vida de engenheiro ali, né? Que era aquela coisa mais acadêmica, de faculdade, fábrica e tal. Ele me arrumou um estágio na UMAP, na época, não. E eu entrei lá e me apaixonei pelo negócio, né? Pela propaganda, pelo mundo em si. Aí fui estudar na SPM, entrei na SPM, fiz minha segunda faculdade na SPM. E o que foi muito legal nessa trajetória, Francisco, foi que quando a comunicação, o marketing são atropelados pela tecnologia, né? Cara, para mim fez uma diferença fantástica o meu. Nada é de graça na vida, né? Acho que não tem aprendizado que você, de alguma forma, não acabe usando, né?
Então, todos esses anos aí de engenharia, de tecnologia, que fazia parte da minha vida, nossa, serviu a ponto de me tornar aí uma referência, fazer um diferencial na minha carreira quando a tecnologia atropela a comunicação. Tanto que os primeiros movimentos da internet, tal, eu fiz parte, fui CEO de um portal famoso no começo dos anos 2000, entendeu? Sempre tive conectado na parte de comunicação digital, de novidade, redes sociais, mídia de performance, dados, enfim. Né? Isso sempre fez parte inerente, até me ajudando a liderar toda essa transformação que o segmento passou. Né? Acho que não é só a propaganda que passou por essa transformação, mas a propaganda passou muito por essa transformação. Né? Tanto que outro dia eu estava conversando com um amigo mais velho ali, falando, pô, como é que é a propaganda hoje? Eu falei, querido, é totalmente diferente da época que você estava lá. Provavelmente você ia entrar dentro de uma agência com todos os seus leões de Cannes, com toda a sua... Você não ia saber muito bem direito o que você ia fazer, ia virar uma gazela de Cannes da Praia Grande. Entendeu? Porque realmente a transformação, seja ela para o bem e para o mal, né? Eu acho que também não tem muito isso, não, né? A transformação é o que a vida traz para a gente, né? A gente tem que saber navegar nessa transformação e fazer o melhor que a gente pode fazer. Mas é muito diferente, né? E a tecnologia realmente exerceu um papel fantástico aí nessa transformação, né, que a gente passa hoje. Né? Hoje em dia a gente todo o empirismo que a gente tinha ali, que a gente tentava ter com a pouca tecnologia que a gente tinha em comunicação, para entender o consumidor, achar o consumidor, construir uma ponte com o consumidor, nossa, isso sofisticou demais hoje, né? Hoje você consegue microsegmentar, você consegue criar linguagem própria, você consegue criar canais para conteúdo dirigido, enfim, é de uma riqueza assim absurda que a gente consegue fazer em comunicação hoje, graças à tecnologia. E a gente só vê isso escalando ainda mais ainda, né, com todas essas novidades que a gente tem no mercado aí de inteligência artificial, machine learning, enfim, tudo isso que está acontecendo, coisas que já existiam, né, mas estão se trazendo para frente agora dentro do processo, né? Porque elas estavam mais por trás, agora elas vêm para frente, então a gente realmente vai ter que aprender a trabalhar de novo, né? Então essa parte aí de inteligência artificial é uma coisa aí que está sendo meio recorrente aqui com as pessoas que eu converso. E até você sabe aí que eu tenho até grupo aí de discussão sobre isso. É uma coisa que eu gosto toda vez de esclarecer. Inteligência artificial não surgiu em 2023 e nem em 2022. É um negócio aí de muitos anos atrás, aí décadas até. Agora, o que acontece é o seguinte, como eu já falei aí também para outras pessoas, tem tudo a ver com o que você acabou de falar aí, dados. O que aconteceu é que os dados ficaram mais acessíveis. Acessíveis como? Nós temos hoje um gigantesco banco de dados que é incalculável até a quantidade, né? De dados que ele tem, que se chama internet. Então, o que acontece aí? Antigamente, as inteligências artificiais que tinham, elas estavam, que eu chamo aí, contidas. Elas estavam dentro de um computador, um laboratório lá, onde alguém tinha que passar informações lá para a inteligência artificial, que dava um trabalho do cão lá, ficar explicando, olha, isso aqui é um óculos, isso aqui é um lápis, tal, aí, para a inteligência artificial entender e saber do que se tratava. O que aconteceu foi que não é um movimento também de agora, então, de novo, quem acha, 2023, não é. É tipo, conta aí 2023 e uns 13, 14, 15 anos antes aí, que as empresas já estavam trabalhando com a internet consolidada no mundo e começaram a desenvolver algoritmos aí que dava para pegar o que estava antigamente enclausulado em algum lugar lá e falar, liga agora com esse banco de dados, aí vai aprendendo aí e vai traduzindo aí, vai criando novidades e tudo mais. E chegou um momento que falaram, agora é o momento aí de deixar isso aí para o público, para qualquer um poder acessar. Então, isso é uma coisa também que é importante a gente falar, porque tem pessoas, às vezes, que eu converso aí, fala assim, esse negócio aí de inteligência artificial não é para mim, não sou técnico. Bom, gente, é o seguinte, hoje chegou num nível que você não precisa ser técnico, hoje é qualquer um. Você não precisa saber nada. Inclusive, aí tem aqui na nossa TV Humana, vai estrear em setembro aqui um programa de um outro amigo nosso aqui, que ele vai conversar com o ChatGPT. Conversar mesmo, som. Então, o programa dele vai ser esse, vai ser você.ia, o nome do programa.
Então, uma tela aqui vai ter ele, a outra tela aqui vai ter a tela lá do celular dele, lá com o ChatGPT, e ele conversando com o ChatGPT, justamente para mostrar a simplicidade que nós chegamos. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que é assim, né? Que a tecnologia, até os anos 80, 90, era uma coisa restrita, pouca gente tinha, né? Viu o poder que tinha uma gravadora, uma produtora de filme, né? Era para pouquíssimos, né? Tinham acesso à tecnologia. Acesso a dados e ao tráfico de dados era inexistente, né? Era muito pouco. Com a evolução de tudo isso, com a tecnologia chegando até todo mundo, com a capacidade de transferir e processar dado com a velocidade que a gente tem hoje, e que só vai se acelerar, né? Só vai acelerar. Né? Quando tudo conectado, imagina todos os computadores, todos os devices, tudo conectado. Isso é exponencial demais, né? É uma explosão de informação. Então, as transformações que a gente vai assistir na educação, na saúde, né? Em coisas como repetitivas, como o próprio direito, né? Hoje em dia você bota um computador para fazer uma análise de qualquer processo, ele faz em nanosegundos, ele te dá jurisprudência sobre qualquer processo que existe no Brasil. Qualquer grupo de advogados já demorar 3 semanas para fazer isso, né? Ele faz lá na hora ali. Claro que sempre vai existir a interferência humana, o bom senso, o julgamento subjetivo, que para a máquina é mais difícil de fazer por enquanto, né? Ainda é difícil para a máquina fazer, mas eu acho que a gente está vivendo um momento bastante especial da gente poder assistir, de mudança e transformação aí. E é como você falou, você tem uma interface que você conversa com ela, tal, é muito bacana. Mas uma coisa que a gente estava discutindo outro dia também num outro grupo de amigos, Francisco, é que a importância de você ter noções de gramática, de construção de pensamento, de raciocínio, de escrever uma frase. Porque se o teu prompt é ruim, cara, a tua resposta não interessa a quantidade que você tem de lá da inteligência artificial. A tua saída vai ser ruim também. Tanto que hoje os grandes empregos são de engenheiro de prompt, cara. São os caras que sabem realmente montar e formular como você usa a inteligência artificial da melhor maneira possível. Então, isso daí é uma coisa aí que também foi assunto de debates aí em outro momento aí entre eu e outra pessoa. No seguinte sentido, principalmente no LinkedIn, aí, que é uma rede aí profissional, aí, vamos falar assim, né? Tem um negócio lá que eu chamo de choradeira. Daí fala, quem vê eu falar isso aqui, fala, tá vendo, o cara é rico, não tem problema. Bom, eu não sou rico, Tem eu problema. luto aí todo dia para ganhar meu pãozinho e pagar, não sou aposentado também, não sei nem se vou aposentar na vida, se vai dar tempo para isso. Eu não vou, viu? Eu com certeza não vou. Então, aí o que eu tenho para dizer é o seguinte, que daí tem uma choradeira no LinkedIn da história lá de que, porque não tem emprego para quem tem mais de 50 anos, que eu sou um coitado, que não sei o que lá, que daí tem um etarismo. Tudo isso é verdade. Mas é uma choradeira. Não deixa de ser uma choradeira, mas é verdade. Não estou dizendo que não é. Só que acontece o seguinte, que o que eu estou querendo passar aqui, nesse momento aqui, a informação aí, juntando com o que você acabou de dizer, é que nós estamos vivendo um momento ímpar hoje no mundo, onde o cara ter mais de 50 anos, se ele souber trabalhar com inteligência artificial, ele tá bonito. Tá bem. Porque é o que você falou, porque um cara com mais de 50 anos aí, obviamente, tem que ter tem que ter uma cultura boa, tem que ter aí trabalhado com alguma coisa na vida, ter uma especialidade aí. Mas esse que é o cara que vai conseguir usar e extrair o melhor potencial possível das inteligências artificiais. Porque ele vai ter condições lá de avaliar. Daí ele pega assim, olha e fala, puta, isso daí não tá legal. Ó, faz desse jeito aqui. Daí a IA vai lá, remodela. Pô, tá quase legal. Muda mais isso aqui. Daí ela, tá ideal agora. Agora, se deixa na mão aí do cara que não sabe nada, então chegar aí, por exemplo, que daí eu vou dar um exemplo aí de uma coisa que acontece, está totalmente ligada na tua área aí, que é publicidade aí. Domingo tem aquele programa lá que passa na TV aí, no SBT aí, que vão lá umas pessoas lá participar lá de um key show lá, que daí tem uma rede de lojas aí que banca aquilo lá. Pô, tem hora lá que os caras fazem realmente umas perguntas lá que é para ferrar mesmo, porque o cara é errar, é óbvio. E aí é tipo assim, eles fazem umas perguntas que o nível de especialização de alguém para saber aquilo lá tem que ser X, não é pergunta de cultura geral.
Mas tem umas perguntas aí que eles fazem aí de repente lá que são muito elementares lá e o pessoal erra, entendeu? Coisa assim, bobinha. Igual eu vejo também na internet aí, coisa que eu acho um absurdo. Vira e mexe, eu vejo algum post lá de alguém que o cara coloca uma equação matemática. 2 vezes 3 mais 5 menos 1 dividido por 2, só gênio consegue resolver isso. Pô, não tem nada de gênio. Isso daí, se o cara fez uma boa sexta série e passou em matemática conhecendo, ele sabe que existe um negócio chamado precedência matemática. E daí a multiplicação é antes da divisão, a soma é antes da subtração, etc. Parênteses, chaves, resolve aquilo ali em 1 minuto, entendeu? Mas os caras, parece que assim, hoje no Brasil existe um culto aí à imbecilidade. Quanto mais idiota o cara for, melhor, entendeu? Então, acho que aí a gente volta tudo para o começo da sua conversa, quando você falou da Coreia, né? A gente desinvestiu em educação, formou muito mal a nossa turma. Tanto que hoje acho que o grande drama dessa explosão. Hoje em dia tem um monte de universidade para qualquer coisa, né? Tá cheio de diploma por aí, né? Que dá até medo, né? De saber o que andam fazendo por aí. Mas o grande problema da universidade é que o cara chega, entra dentro da escola, o cara não sabe falar português, Francisco. O cara não tem a noção básica de matemática. O cara passa o primeiro ano da faculdade, segundo ano, para tentando alfabetizar o cara que chegou lá na faculdade, cara. Claro, não estou falando dos grandes processos dos grandes processos de vestibular, que você tem que ser bom mesmo para entrar numa faculdade boa, mas com esse monte de fábrica de diploma que tem por aí, entendeu? O cara entra, o cara não sabe o que fazer. Ele não sabe o que perguntar, não tem noção de gramática, de sintaxe, de valor das palavras, não tem nada, cara. Sabe? É muito difícil. Por isso que eu estou querendo fazer uma conexão agora, que é o seguinte, que você pegou e falou aí, que alguém que está, vamos dizer, fora do mercado aí, mas trabalhou um bom tempo com publicidade, se hoje entra numa agência, fica completamente perdido. Mas eu acho que é para um momento até hoje e alguns meses atrás. Eu explico por que essa minha ótica aqui. Porque nós tivemos aí, ao longo aí do começo do século XXI, aí, alguns adventos aí, e eu presenciei todos de tecnologia, por ser de tecnologia, e um deles foi a ascensão do Google. Uhum. O Google, em 1999, que foi quando ele foi criado, ninguém sabia que era aquilo. Naquela época lá, quem era o conhecidão aí, vamos falar assim, né, era o Yahoo. Só que o Yahoo também era novinho naquela época lá. Antes dele lá, tinha outras coisas. Tinha Alta Vista, tinha... Crawler, tinha uma... Isso, Web Crawler, coisa desse tipo aí. Cada um funcionando de um jeito lá, né? Mas daí veio o Google aí e resolveu pegar assim o que estava lá, aquela bagunça lá, e falar assim, vou dar uma organizada melhor. Então o grande segredo deles não é que eles criaram uma coisa nova. Eles melhoraram o que já existia com a mesma interface, que a interface que é um lugar lá para você digitar, né? E o que eu estou querendo chegar é o seguinte, que daí como eles pegaram aí também coisas que estavam meio mortas aí, que tentaram se fazer nos anos 80, que é o caso dos Eds aí da vida, eles pegaram lá e trabalharam muito bem isso daí, e daí todo mundo aí, marketing digital no Google, formou um monte de especialistas aí, todos novinhos. Então você pega aí o cara mais velho disso aí, se tiver 35 anos é muito. Difícil de achar, hein? Isso. A maioria é novinho aí, porque foi lá, porque não, o negócio é o seguinte, paga lá no Google, que não sei o que lá, papapá, que tá aqui a tela, que configura, etc. Tal. Então, hoje as agências aí, no geral, aí, focam muito aí em marketing digital. Né? Não estou falando que é só Google, estou dando um exemplo aqui de uma ponta que existe, de N ferramentas que existem, né? Só que eu acho que essa era aí tá para acabar, justamente devido à IA. Então, essa hegemonia que o Google estava aí, se provou aí que já não é mais assim. O seguinte, eu vi aí ontem, até postei lá naquele grupo, como te disse, que eu tenho aí do WhatsApp de inteligência artificial, que alguns resultados que o Google lá, o inteligência artificial dele, que agora fugiu o nome aqui da cabeça, estão dando errado. Deram resultados errados. Eles até meio que tiraram do ar para corrigir, estão corrigindo, está funcionando ainda, mas perceberam que está errado.
Por que perceberam que está errado? Porque eles ficaram tanto tempo nadando de braçada nessa história de marketing digital com impulsionamento pago e que criaram uma legião de fãs aí inveterados que defendem eles com unhas e dentes, que eles esqueceram um pouco dessa inovação da IA que muitas empresas estavam fazendo aí, quietinhas aí e soltaram tudo em 2022, 2023. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vendo aí um futuro muito próximo aí que vai ser o inverso. Vai precisar ter gente mais especializada em tudo, cabeça branca, para poder manipular essas ferramentas de inteligência artificial. Porque assim, como você falou, pô, eu sou engenheiro, então você tem um pensamento lógico para definir as coisas. Não é aquele pensamento emotivo. E isso daí eu entendo muito bem, porque eu tive um amigo aí que ele estudava física. No 5º ano de física da USP, o cara pegou e falou: não é isso que eu quero, vou parar, e foi estudar psicologia. Então, ele até brincava comigo, quando eu falava com ele alguns anos atrás, aí, que daí ele usava os conhecimentos lógicos dele na psicologia, que daí o pessoal não conseguia entender muito bem, mas com isso daí ele conseguia ter resultados melhores lá nas coisas que eles faziam. Então, acho que nós estamos vivendo hoje uma outra revolução aqui, que talvez as pessoas mais velhas, é claro, não é também, você é mais velho, pronto, vou te pegar porque você é mais velho. Não é, você é mais velho, mas daí você está pegando tua bagagem. Claro. Você pegou e deu uma reciclada agora com a realidade desse momento aqui, você sabe usar essa bagagem aqui com essas ferramentas que tem hoje aqui de uma forma diferenciada. Então, existe espaço para eles aí, e eu, francamente, não sei qual é o futuro desse marketing digital que o pessoal está acostumado aí, que para mim isso daí está literalmente no fim. Posso fazer uma visão para isso? Posso fazer uma contribuição sobre essa história? Eu acho que assim, a tendência do ser humano, isso não é publicidade, não, sempre se apaixona pela novidade, né? Pelo que é novo no mercado. Mas sempre tem essa tendência. Né? A gente, durante muito tempo na propaganda, acho que a grande bandeira das principais marcas e agências, né, dos guardiões aí do marketing e da comunicação, era trabalhar na construção de marca. Né? Essa era o grande negócio. Né? Das Procter & Gamble, das Colgates, das Apples, das Nikes. Né? Você construía uma marca que era uma fortaleza gigantesca, né? Que praticamente a marca você criava... Você chegava a um ponto que você criava uma legião de fãs da marca, que esses caras vendiam tua marca. Você não precisava quase fazer nada, porque a marca se vendia sozinha. Eu trabalhei muito tempo com a Toyota, né? Toyota, assim, quem tinha um Toyota, vendia o Toyota para amigos, você não comprava o Toyota, sei lá, você estava fora do mercado, você tinha que carro. Então, você tinha um poder de construção de marca, né? Que era uma coisa fantástica. A gente é atropelado pela mídia de performance, né? Quando você fala em Google, então acho que esse é o segredo, que a mídia de performance é imediatiza, você meio que constrói um caça-níquel ali, né? Você monta teu modelo de ROI, ali você sabe, para cada dólar que você põe, você vai ganhar $10. Aí fica mais ou menos fácil, porque quando você está navegando naquele mundo de marca, a coisa é meio intangível, né? Você não sabe até onde teu investimento está indo, quanto você precisa investir mais para melhorar a tua marca. Você tem uma certa subjetividade nesse trabalho de construção de marca que você não encontra na performance. Né? A performance é muito analítico, cara. Você vai lá, faz, sabe quanto você tem que pôr, quanto você tem que resultar, quantos cliques dos seus cliques, quantos vão virar proposta, essa proposta, quantos vão virar negócio. Você consegue montar um modelo que é mais fácil de você atribuir, de você entender o que está acontecendo. Então, corta para hoje em dia, o próprio Google já começa a falar em brandformance, não é mais performance, né? Que é justamente você aprender a misturar, porque o Google está chegando à conclusão que ele está pasteurizando todas as comunicações, todo o jeito de abordagem ao consumidor está ficando muito parecido. Hoje em dia, para um ser humano normal, é muito difícil ele diferenciar uma marca da outra. Por que você paga um pouco a mais por uma marca em relação a uma outra marca? Ou até quanto vale a pena você pagar mais barato para você ter o mesmo tipo de serviço? Como essas marcas estão se transformando numa coisa mais etérea, você não tem uma propriedade de marca, né? A coisa fica muito difícil de trabalhar. Então, está se voltando. A vida é muito pendular. Né? A gente foi todo pro lado de lá, acho que chegou a hora da gente voltar. Uma empresa que eu vi que está se dando muito bem aí
no segmento. Então, é uma empresa que ela faz teste AB em real time, A, B, C, D, E, né, em real time, que ela vai testando a tua comunicação para saber se o fundo do teu anúncio está certo, você muda o fundo, você bota uma pessoa, você tira uma pessoa, você faz uma... E ela faz isso em real time, testando uma peça contra a outra o tempo todo, entendeu? Usando inteligência artificial. Então, é uma mega ferramenta de trabalho que é um anexo, né, criativo. O pessoal de criação que você conhece bem sempre foi meio avesso à tecnologia, às soluções tecnológicas, mas essa é uma ferramenta que vai ajudar o cara a criar melhor. Ele saber como comunicar melhor, porque dependendo do teu target, do teu público, as coisas não funcionam do mesmo jeito, né? Dependendo da idade do teu target, dependendo do que ele gosta de ver, do jeito de você contar a história, do tempo que ele tem disponível. Não adianta eu te botar um filme de 3 minutos para você, na hora que você está indo trabalhar, mas você não tem 3 minutos para ver um filme, cara. Você precisa falar com você em 5 segundos, em 3 segundos. É isso aí. Né? A passo que a hora que você está em casa, ali, você está curtindo, está navegando, então, se eu te botar um filme bacana, que vai ter um envolvimento, uma trilha, você até está mais aberto a ouvir minha mensagem, né? Então, eu acho que essa história de equilibrar branding com performance é meio inevitável, né? As grandes marcas estão aí para provar que vão passar anos e vão continuar existindo, né? Estão aí para ensinar para a gente. E cada vez mais eu acho que faz parte. O Google fala que 70% do resultado de performance, o Google fala, hein? Não sou eu que estou falando, não. Tem mais a ver com criatividade do que com assertividade da mídia. A mídia também é muito analítica, a mídia é muito certeira, cara. Né? Você sabe o público onde está, mais ou menos onde está, como é que você tem que falar com ele. Hoje está todo mundo, mais ou menos, você faz um login, já sei quem você é, o que você compra, quanto você compra, onde você gasta, onde você vai, quantos filhos você tem, eu sei um monte de coisa da tua vida, né? Então eu sei como falar, eu sei para quem que eu estou falando, mas às vezes você precisa saber como falar, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem enquanto profissional de marketing de comunicação, né? É não achar a pessoa certa, mas é encontrar o momento e a forma certa de falar com essa pessoa. E isso eu sinto que está voltando. É uma coisa que está voltando. Talvez aquele meu amigo, se eu der para ele um tempinho para ele entrar dentro de uma agência e entender o que está fazendo, esse cara pode fazer a diferença sim, concordo com você, tá? Não é porque ele está afastado há um tempo que ele não pode fazer a diferença, ele pode fazer a diferença sim. Então, é isso que eu estou querendo dizer, que, como eu te disse, eu entendo, a minha praia é a tecnologia. E na tecnologia existe uma coisa que é igualzinha à história da humanidade: ciclos. Claro. Então tem coisa aí que um momento lá do passado aconteceu, foi substituído por outro, mas volta com algo parecido lá do passado. Um exemplo disso é o seguinte: hoje se fala tanto em nuvem, porque está tudo hospedado na nuvem. O pessoal leigo fica olhando para o céu lá e fala, mas como que está hospedado lá em cima? Né? Mas não é disso que nós estamos falando. Nuvem é um sentido subjetivo de dizer que está hospedado em algum lugar, que daí não importa onde, né? Mas o que é a nuvem hoje? A nuvem é o mainframe dos anos 50, que perdurou até os 90, começo dos 90. Então tinha o que lá? Um mainfremão lá em algum lugar, que daí o cara espetava lá um terminal lá, daí conseguia acessar ele. Daí depois inventamos a rede local, não precisa mais do mainframe. Tá bom. A grande maioria das empresas de médio porte jogou fora mainframe, rede local lá, depois deu rede local lá. Daí veio que a rede local precisa de um servidor, daí colocaram lá um servidor local. Então hoje nós estamos vivendo o quê? A mesma coisa, substituir o servidor local aí por um servidor em algum local, o cara nem sabe o que é, mas na verdade é a estrutura do mainframe, é você conectado em alguma coisa que já existe. Então o que eu estou querendo dizer é que eu acho que aí também o mercado aí publicitário, eu não sou especialista disso de forma nenhuma, não quero nem ser leviano, eu estou falando basicamente aí nas minhas observações, fazendo analogia com tecnologia, que aí eu posso falar, né? Que é assim, houve alguns momentos aí que o negócio era só rádio, só papel, né? Então revista, jornal, etc. Eu lembro lá que comprava o Estadão lá nos anos 80 e 90. De ficava difícil pôr embaixo do braço, né? Não dava para pôr embaixo do braço, tão grande que era o negócio. Até o nome era Estadão, porque era desse jeito aqui, quem não conhece, né? Uma pilha de jornal, haja árvore na natureza que foi destruída, né? Para fazer papel, porque tinha lá uma quantidade lá razoável de anúncios lá, a página inteira, tal, essas coisas aí que vocês sabem melhor que a gente aí, foram substituídas. Aí estamos vivendo aí, como eu disse, a era
do marketing digital, que daí é Google, é Facebook, é Instagram, é não sei o que lá, é bababá, é aplicativo aí de celular aí, que daí você está lá usando lá de graça, aparece lá um filminho, tal. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, ó, eu estou vendo aí num prazo curto aí que não vai ter mais esse negócio de ir lá no Google, lá na tela do Google e digitar lá para procurar alguma coisa. Vai chegar para o teu computador e falar, igual em Star Trek. Vai chegar e falar, computador, me ache aqui a melhor pizzaria da onde eu moro, por exemplo, Santo André. Daí o computador vai falar e vai contar a história para você já em áudio. E daí você fala, tá, conecta agora com o meu celular aqui, com o meu Waze, para eu ir lá agora. Vai ser assim. Então, aí que eu estou dizendo que eu não sei aí como é que vai ser esse marketing nessa hora aí, porque não vai ter mais a história de ads no Google, vai ser uma coisa diferente, né? Então, é uma grande oportunidade, na verdade. Não estou falando que isso é um problema, é uma grande oportunidade para quem se reinventar primeiro conseguir enxergar isso daí e falar, pô, bolei aqui o jeito agora de fazer uma publicidade com esse treco aqui. Vou correr aqui e vou já lançar no mercado. E se tornar uma empresa pioneira aí nesse sentido, né? E voltando um pouquinho daquela questão de socialização aí da tecnologia, né? A tecnologia está acessível para todo mundo, então hoje você já tem os creators, né? Que são grandes concorrentes das agências, né? Que são caras que estão em casa com uma câmerazinha, com um celularzinho, com uma câmera um pouquinho melhor, que estão criando conteúdo, e tem muita gente que faz coisa boa, cara, né? Fazendo coisa bem boa, né? Então, que chamam de influencers, né? Os creator influencers aí, que esse também é um outro segmento que cresce em uma velocidade fantástica de trabalho. É criar que é uma conteúdo. Coisa também que eu sempre brinco aí, alguns erros do passado aí nos anos 60, 70, os filmes de ficção científica, eles não previram duas coisas basicamente aí. Previram aí, tipo lá De Volta ao Futuro, o carro voador, tal, que agora depois de muito tempo, talvez vamos ver isso aí, né? Coisa. Mas ninguém previu aí a internet, ninguém previu também o smartphone. É uma ferramenta aí fantástica, que é o que você falou. Hoje, coisas aí que só se tinha lá em estúdio da Globo, hoje você tem na tua mão. Consegue pegar lá, fazer filme, retrocar imagem, trocar, colocar legenda, transmitir em tempo real, fazer tudo aí, coisa que hoje qualquer pessoa tem acesso, não era assim antes. Então, repito, quem tiver na frente aí para as inovações aí, tá bem. Quem tiver preso lá ainda ao passadão aí, não vai para frente. A lei de Moore aí é implacável, né? Você sabe disso, né? A gente dobra a capacidade de processamento das nossas máquinas a cada 18 meses, né? Isso tem se mostrado uma constante ao longo do tempo, então, né? Nunca tem mudado. Então, é o que você falou, o mainframe da NASA na década de 60 era 8 prédios, cabe num celular hoje em dia, né? A capacidade de processamento que ele tem, né? Então, você imagina isso para o futuro, mas 50 anos para frente, né? Como é que vai ser? Realmente a gente vai ter capacidade de processamento, né? Eles falam nos add-ons, de você poder botar um cérebro auxiliar dentro de você para te ajudar a pensar, a tomar decisão, a trabalhar. Outro dia, no teu próprio grupo, a gente já estava discutindo que, marketing ou não, né? Algumas empresas já estão deixando as decisões mais operacionais ser feitas por uma inteligência artificial e não mais por uma pessoa, porque é operacional, o ser humano erra, né? Quando é operacional, não tem que ter julgamento, não tem subjetividade, não tem juízo de valor, é mais fácil uma máquina tomar a decisão, principalmente emoção, né? Não tem emoção, né? Não tem. Né? Então é mais fácil. Então a gente vai assistir esse tipo de coisa mesmo, né? Cada vez mais as coisas estarem migrando aí para um futuro. Não gosto de falar Black Mirror. Black Mirror às vezes é meio depressivo, né? Mas para um futuro onde essas coisas todas vão fazer parte da vida de todo mundo, queira ou não, né? Queira ou não. A gente tem ferramentas aí que a gente trabalha hoje que você coloca tudo que o cara escreveu, os livros que o cara leu, a faculdade que ele frequentou, a ferramenta começa a escrever muito parecido com o que o cara escreve, né? Com as coisas que ele escreveria, né? Porque o momento da IA hoje, que nós estamos aqui em 2024 aqui, sei lá quando que alguém vai ver isso daqui, então fica aí um legado. O momento hoje é o seguinte, a minha definição prática para IA é uma ferramenta, mas eu não sei daqui a alguns anos se é só uma ferramenta, ou se vai ser alguma outra coisa, né?
Até tem uma ficção científica que eu gosto de ler aí, que ela é eterna. E eterna porque é lá da Alemanha. Ela é, eu chamo aí sempre que é a mãe das ficções científicas, porque tudo que eu vejo é Star Trek e tal, tudo copiou de lá. Ela se chama Perry Rodan, surgiu em 1963 na Alemanha. Já tem mais de 3.500 livros publicados, tá? O que acontece lá? Lá existiu lá, numa época lá, a figura lá de um, eles chamavam de computador regente. O que era o computador regente? Tinha uma civilização que daí ela estava se deteriorando do ponto de vista moral e de vitalidade. Daí os cientistas lá dessa civilização, uma época, falou assim, ó, não tem mais ninguém que nem que quer ser chefe do nosso mundo aqui, porque eles eram super evoluídos, tinham tudo que você possa imaginar e mais um pouco lá de tecnologia. Ah, pô, então vamos criar aqui um computador aí que vai tomar conta do nosso império, enquanto a gente está aqui degringolando aqui. Se um dia aparecer alguém aí que tem vitalidade para ser o nosso líder aí, ele assume, mas por enquanto fica sendo o computador. Então, só que aí o detalhe é o seguinte, por isso que a história é de ficção científica, e são vários livros, né? Então, nesse período aí que tinha o computador regente, como é que ele tomava conta do império? Era simplesmente decisão lógica. Então, tipo assim, ó, tem um pessoal lá fazendo greve lá, não quer trabalhar, não quer plantar lá na terra lá. Tá bom, vai lá e bombardeia eles. A gente não acha resolve o problema, né? A gente não acha correto, mas era uma decisão na lógica dele lá. Tá incomodando aqui, então não serve mais para mim, tá logo, tchau, né? Eu não sei se nós vamos chegar nesse nível aí, né? Porque também já me perguntaram aí, pô, mas será que não tem perigo da IA se transformar numa inteligência onisciente e tal, etc? Eu falo assim, ó, só se alguém fizer lá fala de um jeito simples, né? Um loop, do tipo assim, ó, aprenda, 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 infinito, vai sempre aprendendo e você. Aí pode ser que daí, de repente, chega aí numa situação aí que aprendeu tanto que daí cheguei e falo, não preciso mais de ninguém, aí eu mesmo tomo conta de tudo, né? Meio um Asimov, né? Que aquele É. computador escraviza a humanidade, tem que trabalhar de acordo com Mas que a daí eu vou máquina. falar uma coisa, assim, uma cena para a gente rir um pouco de um filme lá, Corra, que a polícia vem aí, dos anos 90, que daí tem uma cena lá que, um dos filmes dele lá, os caras colocaram uma bomba atômica gigante lá que ia explodir lá, tipo a ONU, não lembro direito lá que lugar que era, com a bomba atômica. Aí o contador começa lá, 20, 30, 29 e tal. Aí o herói lá, que é tudo atrapalhado, né? Porque isso aqui é uma comédia, humor pastelão. A hora que vai chegando lá nos 10 segundos para acabar, e fala: Ih, não adianta, vamos sair correndo. Ele sai correndo, tropeça no fio lá e desliga a bomba atômica da tomada. Resolveu o problema. Então, aí é a mesma coisa, se ela de repente aí começar a ter esse poder aí que algumas pessoas têm no imaginário coletivo, aí alguém ir lá e desligar na tomada, aí acabou. Que é igual. Para mim, se ela aprender a ligar sozinha, né? Mas até aí vamos ver. Mas aí eu acho que é um passo um pouco maior, porque é igual segurança da informação. O pessoal aí que é expert em segurança da informação fala a mesma coisa que eu vou te falar aqui. Só tem um jeito de você estar seguro com o seu computador aqui, etc. É quando ele é desligado da internet. Aí ele está seguro. Aí é difícil vir aqui uma entidade aí entrar no computador. Caso contrário, não tem segurança. Ah, mas daí o meu tem antivírus, tem firewall, tem isso, tem aquilo, tal. É o seguinte, as pessoas mal intencionadas aí do ponto de vista de hackerismo, que esse que é o termo que usa, né? Não vão se interessar por qualquer um. Claro. Então não vai querer entrar no computador do Zezinho, da Maria, do Pedrinho, do Francisco, do Garcia, etc. Mas agora, se alguém pagar para o cara entrar no computador do Garcia, do Pedrinho, do Zezinho, da Mariazinha, ele vai entrar. Porque daí o cara sabe como fazer. Né? Que é hoje, por exemplo, na data de hoje aqui, o chat GPT parou de funcionar, boa parte do dia. Hoje deu um pau lá na turma. Então, isso daí com certeza foi alguma coisa aí que alguém fez aí que alguém não estava esperando. Entendeu? Não é, caiu por quê? Não tem. Sempre tem algum dedinho aí de alguém aí fazendo alguma coisa que não devia.
É. Bom, Eu lembro que Mauro, uma vez a gente, numa outra agência que eu trabalhei também, a gente contratou um cara que ele era um hacker famoso na, na, na Europa, para ser nosso especialista de segurança. Né? Ele falava uma coisa que era mais ou menos assim: falou assim, ó, me dá algum lugar para eu invadir, eu não sei se eu. Eu sei que eu vou invadir, eu não sei quanto tempo eu vou levar. é isso aí, é isso aí. É isso que eu quis dizer, entendeu? Entendeu? Ele falava, eu não Agora, sei. se tiver desconectado da rede, ele não consegue invadir. Isso Simples assim. é mais difícil, né? É difícil. Hoje ninguém vive sem, né? Tudo que a gente vai fazer tem rede. Não Bom, mas tem. Mauro, o papo tá bom nosso aqui, mas a gente precisa encerrar aqui porque tá dando o nosso tempo, tá? Legal. Pô, mas Eu muito bom. espero aí que você tenha se divertido aqui, porque o objetivo aqui nosso é realmente bater um papo aqui, trocar ideias, passar alguma mensagem aí para quem a gente possa ajudar de alguma forma, aprender também, né? Que todo momento aí a gente está aprendendo coisas no mundo, né? Coisas aí que hoje para a gente são coisas simples, um dia foram complicadas, que a gente também teve que aprendê-las, né? Então é Claro. isso. Então, assim, Gostaria de falar mais alguma coisa aí? não, só te agradecer. Acho que o papo foi muito legal. Quando você quiser conversar mais, estou à tua disposição. Tá? Tá, vamos Adoro marcar esse. um dia aí para você falar aí das guitarras. Aí a gente faz uma mais comemorativa. Mas eu adoro um papo de alto nível aí, sempre. Tá? Quando você precisar de mim, Ótimo. estou à tua Bom, eu te disposição. agradeço aí a tua presença aqui, obrigado aí também pelo elogio aí. E para você que nos assiste, até o próximo programa Papo na Cidade. Eu sou o Garcia, estamos aqui na TV Humana. Até lá, muito obrigado.